Fala, meus amigos, minhas amigas do Dois Toques, a Casa do Futebol. Queria conversar com vocês uma coisa que me incomodou, cara. Eu escutei um comentário do Lédio Carmona e fiquei incomodado. E o Lédio Carmona, um dos comentaristas esportivos mais antigos aí do grupo Sport TV, né? Desde que me conheço por adolescente acompanhando jogos, a dupla Lédio Carmona e Luiz Carlos Júnior já encabeçavam as transmissões da Sport TV 2004, 2005, né? E ele falou algo que chocou, não só como jornalista, mas também como torcedor do Vasco. E eu queria dividir isso com vocês e ver se vocês concordam, né? Porque eu achei forte, principalmente o torcedor do Vasco, até o torcedor do Flamengo escutando isso, é um ato de pensar, né? De refletir, que a gente exerce ouvindo de um jornalista conceituado uma frase como essa. Hoje o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival. Pode parecer inadmissível, porque os torcedores ainda têm essa mobilização, né? Apesar de o Maracanã, não me lembro a última vez, né, que o clássico esteve dividido nas arquibancadas do Maracanã, porque também não me lembro a última vez em que o Vasco esteve num momento melhor ou igual ao Flamengo. Não me lembro mesmo. Bota aí uns 10 anos, né? Não sei. Se vocês se lembrarem, por favor, me digam. Mas a frase do Lédio Carmona, quando ele diz que talvez o Flamengo hoje não enxergue mais o Vasco como seu rival. Ele não está falando do torcedor do Flamengo. Ele não está falando do Marcinho, do José, do Albertinho, que após uma vitória sobre o Vasco, vai lá no restaurante da esquina, no boteco da praça, na praça, jogando carteado, sei lá onde, no dia seguinte no trabalho, na escola, tal. E não tá falando desse cara que vai lá, ganhei de você, tá, pô, ganhar do Vasco é muito bom, porque a gente zoa e tal. Porque são as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro, é claro que é mais legal, né? Você tem muitos amigos vascaínos ou tem muitos amigos flamenguistas, né? Você vai querer dar aquela zoada, afinal de contas, ganhar a clássica é bom também por isso. Mas quando ele fala o Flamengo, o Lédio Carmona, e ele é um cara que tem uma percepção, uma presença, uma vivência, né, de futebol maior do que a do torcedor comum, né? Ele fala o Flamengo mesmo. Os jogadores, a diretoria, enfim, o Flamengo. E ele fala que o Bruno Henrique, por exemplo, que é um cara que entra na pilha dos jogos grandes, né? Ele falou assim, pô, o Cocão foi lá, chutou o Bruno Henrique só fez assim. Ele nem levantou mais para criar aquele tumulto, né? A gente já está acostumado a ver, tal. O treinador do Flamengo, após o jogo, pô, fez questão de elogiar o Vasco, falar bem do Vasco. Os dirigentes, o presidente, nem tem mais provocação ao Vasco. As provocações são outras agora, os rivais, os alvos são outros. Inclusive o próprio Lédio Carmona vai falar que hoje, rival do Flamengo, o Flamengo enxerga, não o torcedor, tá? Repito, não é o torcedor. Mas o Flamengo, ele vê como seu rival o Botafogo. No passado ficou trocando farpa o ano inteiro com o Botafogo com a questão do fair play financeiro. Tá? E, inclusive, alguns da mídia independente do Flamengo, até famosos, como o senhor Maurinho, assessoria de imprensa de Flamengo, Mauro César Pereira, reclamando de fair play financeiro o tempo inteiro. Por quê? Porque o Botafogo ganhou tudo com investimentos maiores do que o do Flamengo. O Palmeiras é um time que é um encalço no Flamengo, até o Fluminense, né, nos últimos anos em campeonato carioca, tem sido aí o rival do Flamengo, as finais, né, sempre Fla-Flu e tal, no passado foi Flamengo e Nova Iguaçu, mas o Fluminense é aquele que chega, né, em campeonato carioca é aquele que chega, que incomoda tal, que ganha final, carioca, claro. Atlético Mineiro, né, ele até citou o Atlético Mineiro. E o Vasco foi realmente perdendo a relevância nesse contexto institucional. E aí ele citou como os campeões de 2019, que estão no Flamengo até hoje, tratam o jogo contra o Vasco
O Lédio Carmona, de certa forma, até sugeriu, né, que o Flamengo tirou o pé. Eu estranhei essa melhora absurda do Vasco entre primeiro tempo e segundo tempo. E não parei para pensar que realmente o Flamengo pode ter tirado o pé. Que eu acho até que desmerece o esforço do Vasco em melhorar, né? Mas talvez o Flamengo tenha tirado o pé mesmo. E o Lédio Carmona falou, hoje o Flamengo é mais um parceiro do Vasco, busca mais ser parceiro, do tipo que fica com pena. Cara, isso é deprimente, isso é muito ruim pro Vasco, né? Pro Vasco. Talvez a torcida não tenha essa sensação, ou talvez até tenha, né? Tendo em vista o que acontece nos últimos anos, né? Mas isso é muito ruim porque vem de um vascaíno. Vem de um vascaíno e eu repito, né? Quando eu comentei o jogo Vasco-Flamengo, o Lédio Carmona, ele comentando o primeiro tempo, ele estava constrangido. Ele falava, isso é muito constrangedor para o torcedor do Vasco. E ele ali falava como torcedor, que a atuação do Vasco no primeiro tempo foi constrangedora. E foi mesmo, tá? O que vocês acham? É isso mesmo? Você, torcedor do Flamengo, que está acompanhando aqui o Dois Toques, é isso mesmo? Porque se for realmente o caminho do Vasco está muito tortuoso, né? Vai precisar de muito mais. Até para recuperar aquilo que já foi o clássico dos milhões. E hoje é o clássico de milhões de um lado e alguns poucos réis de outro. Bom, vamos falar agora do Santos, que o Benjamin Rollheiser foi apresentado, e é claro que falou-se do chapéu, né? O chapéu no Botafogo. E aí quando eu falei para vocês que só havia duas razões para o Rollheiser ter ido para o Santos e não para o Botafogo. A primeira é que realmente o Caixinha ligou e o Caixinha usou o argumento correto. Olha, aqui você vai ser importante, porque eu quero você no Santos. Lá você não sabe se vai ser importante. Nem o dono te respondeu, o dono, o acionista majoritário, não deu prioridade, falou para segurar, e lá não tem treinador. Se o treinador chegar e não te quiser, porque o treinador pode ser português e pode ser colega do Bruno Lage que não te quis. E o outro argumento era que realmente o John Textor não queria a contratação do Rollheiser. Esse era um outro argumento. Mas eu acho que o primeiro venceu. O primeiro foi o verdadeiro argumento. Tanto que o próprio Benjamin Rollheiser fala na coletiva por que ele escolheu o Santos em vez do Botafogo. Tá? Ele fala que é algo contraproducente para o jogador. E aí eu completo, para o jogador que não se garante, né, o Rollheiser. É algo contraproducente. Bom, se fosse contraproducente, o Santiago Rodrigues, que joga muito mais bola, não viria para o Botafogo. Tá? Se fosse contraproducente, o Luiz Henrique, quando foi contratado no ano passado, o Botafogo estava com o interino. O Botafogo estava com um treinador que não era o Arthur Jorge. Acho que não estava com o interino, estava com o Thiago Nunes. Estava com o Thiago Nunes, que já estava com a cabeça a prêmio. Né? Mas o Botafogo chegou a contratar jogadores na janela ainda com o Fábio Matias. É contraproducente se você não se garante, não acredita no projeto. Então o Pedro Caixinha foi muito inteligente. Só que talvez o Pedro Caixinha não soubesse que está com a cabeça a prêmio. Né? Ganhou agora da Alga Santa, deu uma salvada. Né? Mas imagina, você liga pro cara, ó, não, eu que quero. Aí o Caixinha é demitido para a chegada de outro treinador. Seria mais contraproducente ainda. Mas o Rollheiser tem razão. Ele, obviamente, escolheu ir para onde o querem. Tá? Então, essa foi a grande razão. E aí eu concordo com o jogador argentino. Deve aí já estar pronto para estrear no Campeonato Paulista. Vamos ver, né, se realmente vai render nesse time do Santos. É um time com muitos nomes, né? Mas ainda o Pedro Caixinha não está conseguindo fazer esse time jogar. Mas a grande verdade é que o Santos foi muito inteligente, e isso tem por trás um delator, né, um inimigo íntimo, que é o Pedro Martins, que foi diretor do Botafogo, sabe muita coisa do Botafogo, tem muitos segredos do Botafogo, né, e agora está lá no Santos e já deu aquela chapelada. Tentou o Santiago Rodrigues também, né, mas aí realmente não dava. Né. Fico por aqui, beijo grande e até amanhã. Dois Toques, a Casa do Futebol.